Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Já pega o seu café e vem escutar essa história que isso vai mudar totalmente a sua fase. Um homem precisava sair do lugar em que ele estava. Sair daquela situação, sair daquele problema e nada acontecia. Não tinha recursos, não tinha pessoas, não tinha nada que ele pudesse fazer para chegar aonde ele queria chegar, ou seja, na solução daquilo que ele buscava. Foi então que ele começou a se movimentar, ele começou a caminhar, andar, até que ele avistou um barqueiro que tinha como profissão transportar as pessoas de um lado para o outro, ou seja, tirar aquelas pessoas da onde elas estavam, da ilha, e transferir para o outro lado da margem do rio. Aquele homem tinha isso como a sua profissão todos os dias, na sua rotina, no seu dia a dia. Via muitas histórias e conhecia muitas pessoas. Por estar ali, ele era muitas vezes uma resposta para quem estava precisando, para quem estava buscando. Servia com alegria a cada um daqueles que precisavam atravessar. Aquele homem percebeu que o barco estava saindo então da margem e voltando vazio, e logo se apressou e pediu ajuda àquele senhor. Posso voltar com você? Porém, eu não tenho condições de te pagar agora. Mas eu preciso de qualquer forma chegar ao outro lado da margem. Aquele senhor, com a sua humildade e caridade, decidiu ajudar o rapaz. Durante aquele trajeto, esse homem começa a contemplar, a olhar ao seu redor, a olhar a sua situação, a pensar, a refletir, e ele observa que em um dos remos está escrito a palavra agir e no outro está escrito a palavra acreditar. Ele logo questiona o barqueiro e pergunta qual é a função dessas palavras, o porquê estão aí. Aquele barqueiro, discreto, silencioso, mais experiente, começa então a usar somente um dos remos. Pega o remo do agir e começa então a movimentar. Aquele barco começa a girar e não sai do lugar. Ele muda as mãos e muda o remo e começa a usar o outro remo do acreditar. Novamente o barco não sai do lugar e começa a rodar no sentido oposto. Aquilo gera uma curiosidade naquele rapaz e ele fica intrigado. Então escuta aquele barqueiro. Ele diz: eis aqui uma grande lição na vida que talvez você esteja precisando. Quantas vezes você esteve em uma situação onde você se movimentava, mas não saía do lugar? Quantas vezes você se esforçou tanto, mas nada adiantou porque você continuou perdendo a sua esperança, seu sentido da vida, não encontrou solução. Agora observa, quando você age com fé é como remar com os dois remos necessários, o agir e o acreditar, para que você chegue aonde você precisa. Diante de um desafio, se você só agir, se você só ir fazendo as coisas que você acha que precisa fazer com a força do próprio braço, vai acontecer assim. Você vai rodar e só se cansar. A mesma coisa se você só acreditar, só imaginar, só pensar positivo, nada vai acontecer, porque um complementa o outro, um ajuda o outro. São esforços simultâneos, onde você precisa contar com a ajuda de outra pessoa, onde você precisa de conhecimento, onde você precisa de contemplação, onde você precisa entender justamente que é isso que é a fé. Você agir e você acreditar. É sempre um movimento de sabedoria, um movimento de inteligência. E agora eu transfiro essa pergunta para você. Qual o problema é a situação que você está passando, que você só está agindo, fazendo tudo, ficando uma pessoa ansiosa, querendo resolver com a força do próprio braço, mas não consegue. Fica no mesmo lugar, repetindo os mesmos ciclos e padrões. Quanto tempo faz que você está aí, achando que está agindo com fé, mas está só se cansando, se frustrando? Ou quanto tempo você está acreditando, imaginando, observando e nada fazendo de fato, de concreto, para que isso que você quer se realize? Quanto tempo faz que você está caminhando sozinha sem a ajuda das pessoas certas? A vida, a ilha, são seus pensamentos. São seus medos, seu pessimismo, a falta de fé, de esperança, as experiências ruins, pessoas que não estão no seu propósito. O movimento é o seu relacionamento com Deus. É você se movendo, indo atrás de respostas, que as respostas virão. O velho barqueiro é a ajuda que você tanto precisa, é a caridade, é o trabalho, é o recurso, que sempre vem com outra pessoa, porque o como sempre vai estar com quem Deus ele precisa e quer contar com a ajuda das pessoas para servir as outras. Então, quem é que vai ajudar você a chegar no destino que você precisa? Quando eu ouvi essa história, ela alugou um triplex na minha mente, até porque eu já tinha buscado por ajuda, por pessoas, por conhecimento. Eu precisava construir esses dois remos para ajudar todas as mulheres a chegar ao outro lado da margem, a chegar ao destino. Então, eu escrevi o livro para que elas pudessem recomeçar.
Aqui não é uma autobiografia, mas são ferramentas que eu precisei usar, que eu adquiri através dos conhecimentos de pessoas, network, e coloquei tudo aqui em palavras para que elas pudessem encontrar essa solução. E também para aquelas que estão saindo ou precisam tomar a decisão de sair de um relacionamento que não favorece sua vida, sua saúde, sua dignidade, ou seja, recomeço pós-relacionamento, término. Então são 2 remos aqui, ó, para você, se você é uma dessas mulheres. Ou ainda assim, se você é uma pessoa que busca por maturidade, desenvolvimento, espiritualidade, uma fé madura, você que precisa entender os seus padrões de comportamento, a sua forma de agir, para se alinhar, para colocar a sua vida em ordem de dentro para fora, alinhar os seus padrões aos pilares que sustentam a vida, eu também criei um método que é o método 5P. Ele ajuda você a colocar ordem na vida, a transformar a sua rotina comum em algo extraordinário, para começar a cultivar essa fé e esse movimento que te leva para o propósito correto da sua vida, para que você tenha uma caminhada mais segura, com a certeza de que não está sozinha ou sozinho. O método 5P para homens e para mulheres. Meu nome é Adriele Pires, eu sou autora e analista comportamental. Para todas essas informações, os livros e cursos, você pode acessar o link da bio e lá você vai encontrar tudo que você precisa. E me segue para ouvir mais histórias como essa.